Bom, então, boa noite aí. Começando o nosso terceiro encontro, Ações para Curtir o Futuro. E o terceiro encontro chama Senhor Mercado, Psicologia do Investimento. Essa é uma brincadeira que eu fiz, tá? Brincadeira que eu fiz com o quê? Eu fiz com a questão do... É comum chamar Senhor Mercado, né? É comum nos livros, né? O primeiro que usou isso aqui foi Benjamin Graham, lá nos anos 20, cara, finalzinho dos anos 20, que ele escreveu um livro, né? Análise de balanços de empresas, se não me engano, análise de balanço, alguma coisa assim. E aí ele criou essa expressão, Senhor Mercado. Né? Então, cada encontro eu procuro usar uma expressão conhecida do mercado. Mas vamos lá, vamos fazer uma revisão aí. O que a gente viu no encontro passado? Aqui é o Bacon, meu Clênio, que é o cachorro da colega nossa lá, Luiz. Aí eu peguei de mascote. E tem Instagram e tudo mais. Eu, pô, tá famoso esse cachorro, me dá aqui ele, então, para ser garoto propaganda aqui do nosso encontro. Bom, veja só, o que a gente viu? Nós vimos, então, no segundo encontro, a necessidade da gente primeiro poupar, né? Para investir, você vai investir uma sobra que você tem. Não aconselho você investir um dinheiro que você vai necessitar para o mês, ou vai necessitar daqui a 1, 2 meses. Né? Por exemplo, você vai pagar o aluguel, não vou pagar aluguel, eu vou investir, que eu vou ganhar dinheiro, depois eu pago o aluguel e tenho lucro. Não, isso aí é especular. Então, não faça isso, cara. Eu não estou te aconselhando a fazer isso, não. Em alguns casos, vale a pena, mas não é muito arriscado, muito específico. Então, a forma de investir que eu estou explicando para vocês é a forma vencedora. Até porque nosso juros é muito alto no Brasil. Falei para vocês, né? Foi na turma avançada. Teve um golpe onde as pessoas pegavam dinheiro emprestado para poder investir no golpe. Mas, putz, foi nos Estados Unidos, né? Juros lá está 4% ao ano. Aqui está quase 15%, né? Então, 14,75%. Então, a diferença é muito grande. Você pegar dinheiro emprestado é muito difícil você ter a rentabilidade que o juros te cobra. Por isso que não aconselho a fazer isso, não. Ou pegar um aluguel, deixar de pagar uma conta para investir, você pode perder o dinheiro. E aí você fica sem aluguel e sem o dinheiro que você ganhar. Tá? Ou você ganha menos do que os juros que você vai ter que pagar da conta que você ia pagar. Então, na verdade, a gente guarda o dinheiro e com esse dinheiro que a gente consegue economizar, a gente investe. Tá? Essa estratégia que eu explico para vocês, que é uma estratégia segura e vencedora. Demora um pouco mais de tempo, com certeza, mas também seu risco de quebrar é infinitamente menor. Tá? Você tem que sempre pensar, tem os dois lados da moeda. Você pode ganhar muito mais rápido, mas esse caminho que vai você ganhar muito mais rápido também pode fazer você quebrar e quebrar rapidamente, tá bom? Então, foi isso aí basicamente, né? Questão da gente discutir as coisas que são do dia a dia de cada um também, porque é muito pessoal, onde eu posso economizar? Então, foi o Dr. Robson aí, falou, por exemplo, que ele economizou na assinatura, ele tinha assinaturas que ele não usava de streaming, e que ele economizou aí, segundo ele, 3 mil por ano, 3 mil reais por ano. Então, desses 3 mil, pode pegar 1.000 para gastar para ele, com luxo, fazer uma graça para ele durante o ano, e guarda 2 mil ainda. Então, é baseado nisso daí. Não é você passar miséria para poder juntar dinheiro, mas você ser racional no que você faz. Né? Vai comprar uma roupa, realmente é necessário comprar aquela roupa, eu estou querendo comprar por impulso. Né? Se vai comprar roupa, é necessário. Precisa ser a marca mais cara ou tem uma marca que talvez não é tão cara e é boa também, que eu gosto também e vou economizar nessa compra. Então, é você racionalizar sobre essas coisas. Vou comprar um sapato, se eu comprar 2, ou um me atende. Né? O segundo aí é só para poder trocar, ficar bonito, enfim. Então, cada um tem sua prioridade e é importante só saber que dentro dessa prioridade você pode fazer economizar. Né? E fazendo economizar do seu dinheiro, economizando do seu dinheiro, você tem dinheiro para investir. Quanto mais você investe, quanto melhor a rentabilidade, maior o seu sucesso financeiro. Então, eu já estou oferecendo o caminho da Bolsa de Valores, que é onde a rentabilidade é alta ao longo do tempo, tá bom? E quanto mais você investe aí com você vai ter um resultado mais rápido. A gente falou sobre isso. Então, 3 fatores que tem que prestar atenção. Quanto você investe, durante quanto tempo e qual a rentabilidade que você tem. A Bolsa dá uma grande rentabilidade. Eu estou projetando você 5, 10, 15, 20 anos investindo. Espero que você tenha isso daí em mente. Você tenha um resultado melhor. Tá? E agora, quanto vai de você? Tá? Então, passa a questão de economizar, passa a questão de você fazer uns bicos, ou fazer umas horas extras no trabalho, enfim.
Porque ganhar dinheiro é mais difícil do que você economizar, né? Do que você gastar, no caso. É muito mais fácil você gastar do que ganhar. Então, por isso a questão da economia. Mas vamos lá. Mais uma vez, uma poesia, né? Que a obra do Mokichi Okada se baseia na arte. A arte é uma forma de elevação da saúde e nisso entra a mente. Você fica mais inteligente quando você entra em contato com a arte, né? Okada, ele teorizou, praticou e teve resultados com isso, tá? Por isso que eu trago essas falas, né? Só teorizou, que bonito, que lindo, gostei disso. Não, ele teve resultado prático em cura de pessoas usando a arte. Na verdade, é o método de saúde Okada. Arte, alimentação natural, tá? Atividade física, né? Bioenergia. Tá? Então, isso aí era o conjunto. Desculpa, e também a prática de virtudes. Tudo isso daí. Então, vamos lá. Seria apreciação do belo, né? O uso de obras artísticas no dia a dia, inclusive beleza natural, uma praia, um jardim, uma floresta. Você apreciar isso, saber apreciar. Um livro, um filme. Você comer de maneira saudável, preferência alimentos que você mesmo possa produzir para não ter pesticida, né? Contaminação de química artificial. Você também, a questão de não ser sedentário, tá certo? E a prática da bioenergia, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que é. Seria semelhante ao Reiki, né? Ele criou um método, porque Reiki significa energia vital em japonês. Então, como se ele criasse uma escola de Reiki, tá? E por último, que é a TPO, terapia de purificação Okada, e por último, prática de virtude. Então, você, inclusive, a questão de você melhorar financeiramente passa por você também ajudar a sociedade como um todo com essa prosperidade que você conseguiu, né? Então, passa em você ter uma saúde melhor, com essa saúde você oferecer obras boas para a sociedade, fazer coisas boas para as pessoas, tá? Então, a obra de Okada, por isso, esse é o método de saúde de Okada. Que o cara fala que quando você tem pensamentos, sentimentos e ações boas, você gera uma energia positiva que melhora a sua saúde. De novo, eu falo assim de maneira resumida, ele escreveu vários livros sobre isso aí, tá? Tem mais de 5.000 páginas de escritos dele sobre a teoria dele e comprovações práticas. Mas vamos lá. Então, a poesia, a ingenuidade. Ingênuo, nem conta de ti. Desculpa, de novo. A ingenuidade. Ingênuo, tem conta de ti. No mundo há muitos enganos, eu sei porque eu sofri. Os bons padecem 1000 danos, julgando os outros por si. Então, aqui, o que eu acho interessante dessa poesia de Bocage, né? Ingênuo tem conta de ti. No mundo há muitos enganos, eu sei porque os sofri. Então, aqui a gente vai discutir qual a mentalidade, né, dos vencedores da Bolsa. Então, humildemente, eu fiz uma coletânea do que eu achei mais interessante. Claro que você lendo, pesquisando, você vai aprender muito mais. Mas trouxe aqui como o início. A ideia desses 4 encontros financeiros é a gente abrir a mente para práticas do dia a dia. Então, você vai continuar estudando, vai praticar também o que a gente vê aqui, você vai se aprimorar. Quanto mais se pratica, mais se aprimora. Okada, ele tem um texto que fala sobre pragmatismo. O que é pragmatismo? Pragmatismo é você praticar a teoria. Então, ele fala que quando você não pratica a teoria vira uma mera forma de divertimento, distração, entendeu? Como se fosse um passatempo, assim, uma coisa menos importante. E eu sou dessa filosofia. E o mercado financeiro, principalmente, também o é. Tá? Então, vamos lá. Então, a questão, vamos aprender com os enganos, mas vamos estudar para diminuir esses enganos. Aqui, Isaac Newton, né? Quem fizer no futuro aí, tiver interesse também, mesmo esquema desse, gratuito, online, fica gravado, tá? E quiser fazer um curso avançado, são mais aí 6 encontros também, né? Então, aí a gente vai ver uma pirâmide. Na verdade, não é uma pirâmide, um golpe mesmo, desculpa, não foi uma pirâmide, foi um golpe financeiro que o Isaac Newton sofreu, né? Ele e outras milhares de pessoas. 1790 esse golpe. Ele perdeu o equivalente a 3,4 milhões de dólares, tá bom? Então, estou resumindo, que quem fizer o avançado vai ver a história melhor, da Companhia dos Mares do Sul.
golpe que foi dado, né? Um golpe pelo governo da Inglaterra, foi um golpe estatal. Então, eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas, né? Então, ele, como eu falei para vocês, ele perdeu uma fortuna, né? 3,4 milhões de libras, desculpa, 3,4 milhões de libras, foi na Inglaterra. Isso é em cotação de 2020, tá? Porque ele perdeu lá alguns milhares de libras, que em 2020 equivaleriam a 3,4 milhões de libras, teria uma fortuna. Né? Então, ele falando aqui que ele não conseguiu prever que ele estava numa bolha especulativa. E ele, quando a bolha explodiu, ele perdeu o dinheiro dele. Todas as economias dele. Detalhe que ele ganhou no início da bolha, tá? Ele ganhou dinheiro, ele saiu, ganhou uma fortuna, cara. Ganhou 4 vezes o que ele tinha colocado lá. Só que depois ele entrou já quando a bolha estava para explodir. Tá? É até um assunto que a gente vai comentar hoje, né? Ciclo de mercado. Então, tem hora de entrar e hora de sair. Ele saiu na hora certa, ganhou dinheiro, mas quando ele entrou novamente, entrou na hora errada. Ele perdeu quanto ele tinha lucrado e ele entrou com todas as economias dele também. Perdeu tudo. Tá bom? Mas vamos lá. Aqui, Howard Marks, tá? Também mais um dos bilionários que eu trago aí como referência. Tá certo? Tem um livro dele aqui, por um acaso, que eu quarto da minha filha, que ela gentilmente cede para mim, minha filha mais velha. E ela está lendo esse livro aqui, ó, que vou até colocar como referência. Tá? Howard Marks, o mais importante para o investidor. Tá certo? Aqui fala de ciclos de mercado, que a gente vai discutir hoje. Tá certo? Bom, então vamos lá. Ele começou, né, também, uma família pobre, nasceu numa família pobre, foi para o mercado financeiro, hoje é um bilionário. A grande contribuição dele, eu vou falar para vocês, que são ciclos dos mercados. Ele escreveu sobre isso. Aí ele fala, a disciplina que é a mais importante, quando fala disciplina, é de matéria de escola, entendeu? Matemática, física, química. Aí ele fala, a disciplina que é a mais importante é a psicologia, pois o preço de um ativo, lembrando, né, a gente viu também, ativo é aquilo que nos traz valor. Passivo, aqueles que nos faz ter despesa, que nos tira valor. Tá? Então, uma ação, por exemplo, é um ativo, porque é um valor. Vai trazer valor na valorização, vai trazer valor nos dividendos que nos dá. Né? Então, pois o preço de ativo pode estar desabando no curto prazo, sem que haja perda nos seus fundamentos. O que é fundamento? Então, uma empresa, ela pode estar dando lucro, isso é um fundamento dela, ela dar lucro. E mesmo assim pode estar caindo o preço. Porque quando a empresa dá prejuízo, é lógico que tem que cair o preço dela, porque ela passa a ser menos valiosa do que ela é. Né? Por quê? Porque lucro significa prosperidade da empresa. Então, pessoas querem empresas prósperas. Então, mais pessoas vão comprar essa empresa, mais a ação valoriza. Lembrando também que o dividendo, lembra que eu já falei para vocês? Dividendo é o percentual do lucro que a empresa dá para quem é acionista, quem tem a ação dela. Se ela tem prejuízo, ela não dá dividendo. Então, pessoas que buscam dividendos iguais a nós temos que sair dessa empresa. Ela não interessa mais para a gente, tem que vender. Tá bom? Então, fundamento, eu falei, né, o lucro, basicamente o lucro, fundamento de uma empresa, a capacidade dela de competir, né? Então, a empresa, você começa a ver, por exemplo, tinha Cielo, que era de máquina de cartão, não sei se vocês lembram. Ela era praticamente a única no mercado. Ela tinha um lucro fantástico, pagava dividendos maravilhosos, daqui a pouco entraram várias outras. Aí desabou naturalmente o valor dela de mercado, o lucro dela. Então, basicamente esse lucro. Pensa em fundamento como lucro, já basta para entender isso aqui que o Howard Marks falou. Então, pode ser que o preço caia sem que a empresa tenha perdido a qualidade dela, sem perder os fundamentos. Então, quando ele fala da psicologia, tá? Nós vamos ver aí. Já adianto, para mim, tudo o que eu vou falar é importante. Todas essas virtudes que eu vou citar aqui são importantes, mas para mim a paciência é a maior. Inclusive, no momento desse, se você sabe que sua empresa ela é boa, você fez o dever de casa, você estudou, eu estou mostrando aqui para você como você vai poder avaliar a empresa, tá bom? Se cai o preço, né, a frieza que você tem, que mesmo se você não tenha frieza, mas se tiver paciência de esperar o resultado da empresa, e o resultado é trimestral. Então, caiu, você olhou lá, viu que os fundamentos estão bons, aí você, né, tem que ter a frieza, você tem que ter a paciência de ler
de estudar para ver se a empresa está boa. Se tiver essa paciência de trazer a frieza, de não se abalar com aquela da ação. Tá? Tem gente que fala, meu Deus, estou perdendo tanto aí, a ação caiu o valor. Não, você não perdeu, você não vendeu a empresa. Você não vendeu a ação da empresa, então você não perdeu nada. Tá? Pode perder se a empresa estiver perdendo fundamento, aí já era. Então vende logo, assume aquele prejuízo que vai ficar pior. Mas se ela não perder o fundamento, ela vai recuperar. Então você tem a paciência, isso vai te dar frieza, de esperar até que convirja o valor dela real com o valor dela de mercado. Isso aí é uma das bases do velho investe. Tem pessoas que investem em empresas esperando a valorização dela. Eles analisam a empresa e falam, está barato esse preço. Eles compram a empresa, porque o mercado são as pessoas que fazem a negociação. Por isso é importante estar estudando hoje a psicologia do investimento. Tá? As pessoas, em algum momento, elas se atentam para o valor da empresa real. Então, o valor real alcança, tá? Desculpa, o valor aqui, ela tiver com preço baixo. O valor dela de mercado alcança o valor dela real. Então, a ação valoriza. Em algum momento, a ação valoriza. Tá? Isso daí não é uma matemática, mas isso é observado ao longo do tempo. Por isso que pessoas investem em ação de valor. Na ação de dividendo, mesma coisa. Até é melhor ainda, porque você está pagando dividendo, você está bem. Você está tranquilo, você está recebendo, se o preço da ação caiu, que bom, compra mais. Está na promoção, estão te dando promoção aí. Tá? Então, para mim, a paciência. A paciência vai te ajudar a superar esse momento que a gente chama de volatilidade, né? De variação de preço, porque você vai ter calma de analisar. Você vai dar tempo. O tempo te dá calma, porque você vai ter que analisar a empresa. Lembrando que uma empresa ela lança resultado de 3 em 3 meses, no mínimo. Não, desculpa. Os resultados são de 3 em 3 meses. Dividendo é que ela paga de 3 em 3 meses, no mínimo, de 6 em 6 meses ou de ano em ano. Porque tanto importa que, no final das contas, o montante só está variando a periodicidade que ela vai te pagar, mas tá? Se é de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6, ou de ano em ano. Só vai te variar a periodicidade. O montante é o mesmo, a quantidade é o mesmo. Tá? Então, se você tem paciência, você espera 3 meses, tem o resultado. Então, independente da variação, é só os números. A empresa está boa? Não está boa? Tá? Você está também acompanhando, né? O ideal, pelo menos uma vez por semana. Tem na internet sites gratuitos, né? Como o Infomone, por exemplo, que fala sobre finanças. Então, você pode dar uma olhada ali naquelas publicações, né? Tem outras também que eu não acompanho. Que eu falei com vocês, eu assino algumas casas de análise, eu tenho todo dia os relatórios, né? Tem grupo de Telegram, eles colocam sobre as ações, relatórios curtos, e eu dou uma lida para ver como é que estão as coisas, só para inteirar mesmo. Né? Porque, como eu falei, a gente investe a longo prazo. Então, eu quero ver 3 em 3 meses o resultado da empresa, como é que ela está, qual a perspectiva dela. Tá? Então, por isso que a gente fica tranquilo, que a gente tem paciência, a gente sabe que o tempo é nosso aliado. Tá? Eu não estou investindo para amanhã, estou investindo para daqui a 5 anos. Tá certo? Então, não é que eu vou deixar de analisar a empresa, acompanhar, que se ela ficar ruim, eu tenho que sair. Eu tenho que fazer a gestão ativa do meu portfólio, né? Que é o conjunto de ações que eu tenho. Porém, não é para amanhã que eu tenho que ter o resultado. Eu, por exemplo, mostrei a ação da minha filha que valorizou, eu tenho ação que já valorizou 80%, entendeu? Até mais. Como a Taurus, por exemplo. Eu comprei, era R$4,50. Ela chegou depois a valorizar R$26. Tá? Eu vendi uma parte dela, que a gente fala realizar o lucro, e mantive o resto, que era uma empresa que eu sabia que ia pagar bons dividendos. Depois o preço saiu, atualmente está R$8. Falei, porra, se tivesse vendido a 26, mas não vejo o futuro, né? Mas é uma empresa que é boa, continua boa, é um desses exemplos aí, que ela não perdeu o fundamento, tá? Mas as pessoas elas estavam acreditando que era uma empresa de crescimento a tal, já não tem muito para onde crescer, que ela produz arma. Ela não tem como expandir infinitamente. Ela começou a crescer bastante, o pessoal começou a comprar, né? Pensando que pessoas que gostam de ações de crescimento, mas logo ela se mostrou que não, as pessoas saíram, o preço caiu, e eu tenho ainda, e não me arrependo. E recebo dividendo, inclusive esse ano eu vou receber mais um pouco dela. Tá certo? No primeiro ano, quando eu comprei a 4,50, o dividendo que eu recebi foi de 30%. Significava que se ela não tivesse aquele valor de dividendo, em 3 anos, 4 anos, vai. 4 anos eu tinha já recebido quanto eu tinha investido nela e ainda tinha tido lucro, tá? Que é muito, muito bom, excelente resultado para o investimento, tá bom? Mas vamos lá, estou falando demais aqui, vamos continuar.
O mercado de ações é um mecanismo de transferência de riqueza dos pacientes aos impacientes. Aqui é o Warren Buffett, né, o maior bilionário em ações do mundo, aí da terceira, quarta fortuna maior do mundo. Ele começou do zero também, tá bom? O pai dele era de classe média alta, e ele, desde jovem, ele já vendia Coca-Cola, vendia jornal, entregava jornal, né, no caso, desculpa, ele vendia, não, ele vendeu Coca-Cola, vendeu bala, entregou o jornal e já procurava ter o dinheiro dele cedo, mesmo o pai tendo uma condição razoável. E ele começou a investir desde adolescente, comprou a primeira ação com a irmã dele, inclusive, uma ação de petróleo, inclusive, e hoje ele é bilionário, ele tem uns 120 bilhões, mais ou menos, em fortuna, tem mais uns 120 guardado para investir, inclusive investiu uma parte numa queda recente que teve na Bolsa. Ele tem paciência, né, para esperar o momento de agir. Ele deixa parado na renda fixa o dinheiro, quando ele acha que as ações estão caras, quando elas estão baratas, ele vai igual um tubarão e abocanha, às vezes, empresas inteiras com o dinheiro que ele tem. Tá? Ele não quer tomar conta da empresa, então a Coca-Cola, por exemplo, ele é sócio, tem muita participação na Coca-Cola, ele fala, não quero tocar Coca-Cola. Ele vai e coloca alguém da confiança dele, no conselho, diretor, mas ele fala, não pode tocar o serviço, eu só quero ser dono mesmo e usufruir aí de ser dono de uma empresa dessas, tá bom? E então ele espera pacientemente o momento de dar o bote, né, na bolsa. Ele comprava antes, ele criou, ou aprimorou, na verdade, ele foi aluno do Benjamin Graham, né, que criou o Value Investing, que é comprar barato e vender caro, e ele aprimorou depois, inclusive com um contato que ele teve com o Philip Fisher, que Philip Fisher falava que não adianta também comprar coisa muito barata, esperando valorizar, igual o Benjamin Graham fazia, que tem às vezes uma empresa que não é tão barata, mas é muito boa, então vale a pena pagar um pouco mais que você pagaria numa pechincha, que a gente fala, tá? Pela qualidade que ela tem. Então o Buffett, ele mesclou esses dois conceitos, ele trabalha assim já há bastante tempo, e só um detalhe, ele tem 120 bilhões, né, mais ou menos, mais uns 120 bilhões guardado para investir, já tem investido 120 bilhões, e ele já doou em vida mais ou menos 120 bilhões, tá? Então, isso é importante também já frisar. Os bilionários, eles têm esse senso de retorno. Doou para quê? Para obras que ele achou importante, né? Escola, por exemplo, montar uma escola, montar uma biblioteca, né? Fazer, né, no caso, uma escola, construir uma escola, e construir uma biblioteca e doar para as pessoas. Falar, isso tudo é importante. Então, ele vai, constrói a escola, ou vai lá e constrói uma biblioteca pública e deixa, né? Doa, né? Isso é pública, torna pública a biblioteca. Tá? Então, esses bilionários muitos fazem isso aí. Então, tem a fortuna e já deram boa parte da fortuna deles, já retornaram para a sociedade. O livro, né, recomendação, Bola de Neve, 1000 páginas mais ou menos esse livro, conta a história do Buffett desde garoto até, acho que 2017, 2019 o livro vai. Nunca dependa de uma única fonte de renda. Faça investimentos para criar uma segunda fonte. Então, aqui Buffett falando. Buffett, na verdade, ele, depois de formar, ele foi para a faculdade que Benjamin Graham dava aula. Benjamin Graham foi o primeiro que criou uma noção de como investir. E as pessoas investiam por dica, por achar que ia dar certo aquela ação, entendeu? Porque era a ação da moda. E o Benjamin Graham criou esse conceito de comprar barato e vender caro. Inclusive de margem de segurança, né? Você comprar uma empresa 30% abaixo do valor justo dela e vender mais ou menos 30% acima. Né? Mas principalmente essa margem, quanto que eu devo comprar uma ação? Quanto mais barato? Então ele falou, pelo menos 30%. Tá certo? E o Buffett foi estudar com ele, foi um aluno brilhante, tá? Também, esses caras estudam pra caramba. Não é só sabem ganhar dinheiro, não. Sabem ganhar dinheiro sim, mas eles estudam demais. O Buffett estudava 8 horas por dia já depois de formado. Ele se formou em administração, onde ele foi estudar ações, né, com Benjamin Graham, que a administração é um curso que tem uma vertente para o mercado financeiro, e depois ele saiu, foi trabalhar e trabalhou montando, né, chamou uns amigos, vamos investir. Então ele ganhava um percentual dos investimentos que ele fazia e do resultado que ele tinha. Ele tinha e os amigos investiam, família, né, deu dinheiro para ele investir e tal, ele ganhava pela administração desse dinheiro. E quem colocou dinheiro na mão dele não tinha não, tá, gente? Pô, tá pagando para investir, mas o retorno que deu para esse pessoal foi fantástico.
fantástico, ganhando muito dinheiro para as pessoas, ele também, consequentemente, ganhou, enfim. E está aí até hoje, quase 100 anos, e anunciou agora, esse ano, que vai se aposentar. Né? Vai parar de gerir a empresa dele, a Berkshire Hathaway. A qualidade não determina o risco, o preço que se paga sim. Isso aqui do Howard Marks eu acho interessante. Você vê muito YouTube falando, não, se a ação é boa, compra. Igual, por exemplo, eu estava conversando hoje com o Daniel, lá na academia, e ele falando que estava pensando, né, em comprar Taesa, comprou Taesa com um preço bom. Eu falei, que ótimo, eu não estou acompanhando Taesa, mas Taesa é uma empresa excelente, assim como a Eng também, setor elétrico, né? Empresa premium, excepcional. Só que tem momentos que ela está cara. Eu já tive Taesa. Eu comprei a 25, ela chegou em 30 e tanto, eu vendi 35 aí. Eu vendi e comprei outra mais barata, porque ela estava cara. Né? Ele falou, foi isso mesmo que eu fiz, estava 25 quando eu comprei, tá? Chegou a 30 e pouco, agora estou pensando em vender. Eu falei, que bom. Então, é isso aí. Então, tudo depende do preço. Eu sou dessa linha aí. Tá? Tem uma empresa, às vezes, que não é tão boa, mas está tão barata que vale a pena comprar. Tem empresa que é tão boa, mas está tão cara que não vale a pena comprar. Tá? Por isso é importante ter uma métrica do preço que se vai pagar. E como é que a gente vai saber o preço? Então, semana que vem, eu vou dar uma forma simples de você saber se a ação está cara ou barata. Tem várias formas de valuation, que é o cálculo do valor correto de uma ação. Tá? Mas eu vou dar uma forma simples para vocês semana que vem. Eu peço licença aqui para o Buffett falando isso daqui, tá? Botei aqui o texto. Comecei minha pequena bola de neve muito cedo. Tá? Isso aqui é daquele livro que eu sugeri para vocês, Bola de Neve. Se eu tivesse iniciado 10 anos depois, estaria numa situação muito diferente, em outro lugar da colina em que eu ocupo agora. Portanto, recomendo aos estudantes que comecem o jogo um pouco antes. Não precisa ser muito antes, mas é melhor não começar depois dos outros. Tá? Então, aqui, ele fala na questão do tempo, né? Quanto mais cedo começar, melhor. Não significa também que você começar tarde você não vai ter resultado. Eu estava conversando até com o Clarinho, está aqui participando conosco, que eu mesmo comecei tarde, mas eu já colhi alguma coisa. Podia ter uma situação muito melhor hoje. Mas, antes tarde do que nunca. E quem é jovem, então, aí, ou melhor ainda, pode ter um futuro muito mais promissor e brilhante. Lembra? Tempo, quanto você vai investir, durante quanto tempo, e qual a rentabilidade que você vai ter. Então, a bolsa já dá rentabilidade. Tempo, quanto mais jovens, melhor para você, e a quantidade vai depender de você. Tá? Aí que ele fala. E os cartões de crédito, lembre-se, realmente atrasam a partida. Aqui no caso é você ficar devendo o cartão, tá? Já falei para vocês, eu tenho cartão de crédito, eu recebo cashback no meu cartão, esse cashback vai direto para investimento. Tá? Então, é o melhor cartão que eu já tive, né? Me dá um retorno, esse 1% aí por mês, do que eu já tive de cartão, é o melhor que eu tenho, e direto vai para um fundo de investimento. Tá bom? Então, mas eu não atraso a fatura, pelo contrário, eu pago antes do dia, para não ter risco. Todas as minhas contas eu pago antes da data de vencimento, para não ter problema com qualquer imprevisto. Tá? Que eu recomendo para os meus alunos. Eu dou até tal dia para entregar um trabalho, um relatório. Eu falo, entrega antes, porque às vezes naquele dia de entrega se dá algum problema, enfim. Chama imprevisto, você não pode prever, então, senão você não era imprevisto. Então, por isso, mesma coisa, quando eu vou pagar uma conta, eu tendo dinheiro, eu já pago logo, tá? Para evitar isso daí. O cartão nem se fala, que juros de cartão tá louco, não tem como você tem que ter um investimento estratosférico, muito difícil você ter para compensar os juros que o cartão te cobra ou o cheque especial. Aqui, Peter Lynch, eu já contei a história dele para vocês, né, no ano passado, perdeu o pai lá com uns 9, 10 anos, aí ele foi trabalhar carregando taco de golfe. Lá ele teve contato com pessoas que investiam no mercado, que é muito comum nos Estados Unidos, principalmente que ele trabalhou com gente rica, né, que joga golfe nos Estados Unidos, geralmente é pessoal de dinheiro. E com isso ele aprendeu sobre o mercado financeiro, fez também administração, semelhantemente ao golfe, que é uma área que dá acesso, né? Aqui você tem também engenharia. Engenharia é um curso muito bom para se fazer, para entrar no mercado. Você pega habilidade, né, com matemática, com física, área de exatas, raciocínio lógico. E no curso de engenharia você tem matérias de administração, uma matéria de administração e tal, que ajuda você a ter uma visão boa para investir. Então, a área de exatas é excelente para poder investir, tá? Mas
Aqui era uma época antiga, o pessoal saiu da administração, né? Mais até do que da exatas para a Bolsa. Ele foi o caso, né? Inclusive, é interessante que ele fez artes também. Ele fez administração e fez algumas matérias de artes, que ele queria ter uma visão mais ampla. O mercado financeiro, ele pede a você ter uma visão ampla. E ele fez isso, bem interessante a história dele. E ele falando aqui, no mercado de ações, o órgão mais importante é o estômago, não o cérebro. Então, ele falando aqui que você não precisa ser um gênio, é isso que ele está falando. Agora, você tem que ter estômago para aguentar, igual eu falei com vocês. Às vezes você tem uma valorização excelente, fala, não é hora de vender. Você controlar essa euforia. Se a empresa, né, mostrar para você que ela pode crescer mais. Né? Claro, se a empresa que você compra está barato, passa do preço justo dela, você vende. Mas estou falando até chegar no preço justo, às vezes ela tem um aumento, você não, eu acredito que ela pode subir mais, eu vou segurar. Você tem que ter estômago para poder suportar, né? Não, eu vou controlar minha ansiedade. Agora, principalmente quando cai, né? Acho que esse estômago até vai mais para essa aí, né? Você tem estômago que às vezes o preço está subindo, daqui a pouco cai de repente. Isso chama renda variável. E por isso você tem que ter tempo, tem que ter paciência de esperar o quê? Não as oscilações, mas você começar aqui no início e esperar o fim, o ponto alto do gráfico. Tá? Aqui, lembra que eu mostrei para vocês no primeiro encontro? Você vai tendo várias oscilações, mas do início até o fim, você tem ganho, tá? Na Bolsa de Valor. Então, o estômago é mais quando tiver essas quedas, você conseguir segurar para esperar ter alta. Acho que o estômago vai mais a parte de queda e fica mais adequado do que a parte de alta. A parte de alta você está de euforia, né? Aí você tem mais paciência de esperar chegar no ponto final. Não quando saiu daqui já subir e vender. Sair daqui, sobe, cai, você tem estômago de segurar, sobe de novo, cai de novo, sobe de novo, cai de novo, até que chega aqui no ponto desejado, ponto que você vislumbrou, você ganhar nessa valorização. Está aqui ó, o livro dele, Peter Lynch. Na verdade, tem 2 livros, mas um em inglês. Esse aqui tem 100 e poucas páginas, é a leitura agradável. Do Buffett tem 1000 páginas mais ou menos, mas a leitura agradável também, não é uma leitura pesada, não. Tá? Vale a pena, então, investir também em estudo. E não são caros, não. Você compra na Amazon, tem promoção, sebo, às vezes se encontra. Bom, aqui Buffett falando também. Você não precisa ser um cientista de foguetes. Investir não é um jogo que a pessoa com QI de 160, né, que é o consciente de inteligência, maneira de medir a inteligência, com QI de 160 ganha uma pessoa com QI de 130. Tá? Buffett falando. Tá certo? Você não precisa ser um gênio. Resumindo isso, não é que a pessoa inteligente ela não tenha lugar. Sim. E principalmente a pessoa que estuda. Você pode não ser uma pessoa inteligente de natureza, né, já nascer com facilidade para as coisas, mas com o seu estudo você pode conseguir aumentar a visão que você tem de mundo. E aumentando essa visão, você melhora o seu investimento. Melhorando o seu investimento, você ganha mais. Tá? Então, não é falando que contra as pessoas inteligentes. Está falando que você não precisa ser um gênio para investir na Bolsa. Esse é o ponto central. É acessível a praticamente todo mundo. Aqui o Peter Lynch também é uma lição que eu acho interessante. Nunca converto minhas ações em dinheiro, pois dessa forma sairia do mercado. Até falei com o Daniel, que eu estava falando, disse que estava para vender Taesa, que já valorizou, a ideia é essa daí. Né? Compra barato, vende, cara. Agora, quando vender, você faz o quê? Reinveste. Foi o que eu fiz quando eu vendi a Taesa. Ações da Taesa. Eu vendi e comprei outra de dividendo mais barata do que ela naquele momento. Que eu aumento a quantidade de ações. Estão lembrados? Quanto mais ação, maior renda passiva. Tá bom? E só um detalhe, por que ele fala isso? Se você estudar a Bolsa de Valor, você pega um ano na Bolsa de Valor, um ano, você vai ter 3 dias que teve baita valorização. Mas como é que você vai saber quais são esses 3 dias? Entendeu? Ela pode ter caído vários dias, pequenas altas, queda, renda variável, a gente não esqueça. Só que teve um dia que ela explodiu. Ela pode até ter caído, daqui a pouco teve uma explosão de valorização, eu tô falando, que compensou aquelas quedas anteriores. Então, de novo, paciência. Se você, quando deu a primeira queda, você já fica preocupado. Então vende, daqui a pouco sobe, você perdeu dinheiro. Entendeu? Ou, não, eu não vou entrar porque eu vou esperar quando tiver essas 3 altas, mas quando vai ser? Você não sabe. Então, na verdade, quando você vai entrar, já teve a alta, se você for colocar o dinheiro, já subiu, você já não consegue pegar a subida. Você já vai comprar na alta. A tendência, quando você acabar de comprar, ela cair. Caiu um pouco, né? E em relação ao que você entrou, caiu muito. Caiu um pouco da valorização que ela teve, caiu muito em relação ao momento que você entrou.
Tá? Por isso, deixa o dinheiro na bolsa. Esse é o recado que o Perrich e vários outros investidores passam para nós. Esse camarada aqui, Jesse Livermore, ele foi especulador, tá? Ele não investia em dividendo, não. Ele investia apostando no mercado, em queda ou baixa de ação. Ele chegou a ser bilionário. Ele perdeu umas 3 vezes, se eu não me engano, a fortuna dele e conseguiu recuperar. Tá? Na queda da Bolsa de 29, para vocês entenderem, na quebra, né? Mais do que queda, foi quebra da Bolsa de 29, ele lucrou equivalente a 100 milhões de dólares só naquele momento. Porque ele começou a perceber que ia ter a quebra da Bolsa. As pessoas pensaram que não, que aquilo era eterno. A maior parte das pessoas pensaram que era para sempre a Bolsa. Isso é a característica de bolha. Tá? Quem for depois fazer avançado, eu vou explicar para vocês melhor. E o Jesse Livermore não, ele era muito frio, ele era bem calculista. Ele teve só, o Jesse Livermore, ele foi filho de agricultor, ele estudou só o fundamental, mas ele era um bom aluno de matemática. Então ele logo percebeu que os preços tinham uma movimentação que parecia, vou falar para vocês, previsível, né? Que é a base da análise gráfica. Então ele não preocupava com o fundamento da empresa, a qualidade da empresa. Ele preocupava apenas na oscilação de preços. E ele, mesmo só tendo fundamental, se não me engano era incompleto ainda o fundamental dele, ele viu padrões financeiros e ninguém na época tinha noção disso. Então ele usou e nadou de barbada, ganhou muito. Ele tinha 70% de acerto, né? Então errava 30%, ok, mas os 70% compensava e ainda dava lucro para ele. Tá? E ele, infelizmente, né, depois da quebra da Bolsa, ele não conseguiu mais acertar, né, nas especulações que ele fazia. Ele era muito ambicioso, enfim, mas lê o livro dele, que é muito bom, quem tiver oportunidade. Tá? Ele não sabia fazer gestão, ele não fazia, né? Não sabia, ele não fazia gestão de risco, ele era muito ousado no que ele fez. Então, beleza, quando ele ganhava uma fortuna, quando perdia de muito. Isso que eu falei no início com vocês, que não é uma forma de investimento que eu sugiro para ninguém, não. Mas, bom, ele falou aqui, que eu achei muito interessante o livro dele, depois de passar muitos anos na Wall Street, ganhar e perder milhões de dólares da época, tá? Hoje seria talvez centenas de milhões. Quero dizer que não foi meu raciocínio que o trouxe, e sim minha paciência. Pô, esse cara, ele, como eu falei com vocês, ele teve uma mente privilegiada para a época dele. Ele foi muito inteligente. Tem gente que até hoje usa os métodos do Jesse Livermore para investir, tá bom? E ele faleceu lá logo depois da quebra da Bolsa, né? Não sei se foi em 1940 ele faleceu, não me lembro. Mas, enfim, o cara tem aí muito tempo que ele faleceu, mesmo assim, pessoas... Ele, quando escreveu o livro dele, foi nos anos 20 que ele escreveu, meados, final dos anos 20, então tem quase 100 anos o livro que ele escreveu, e até hoje eu li, tá? Não era minha prioridade, como eu falei, foi especulador, eu não invisto com especulação, mas fui ler, né? Assim, meio despretensiosamente, achei assim, fantástico o livro dele, ele sabia demais, cara, fiquei bobo com a inteligência de mercado do cara. Bom, então vamos lá. A outra também que eu achei muito interessante. Existem 300 tolos ali na sala de investimento. Ele sustenta a minha família. O que foi isso? É porque o Jesse Livermore, ele chegou, como eu falei com vocês, as pessoas chegavam e eu vou comprar aquela ação que eu acho que é boa. Era um cassino, cara. Com muita gente acha que a bolsa é cassino. E a bolsa não é cassino. É cassino para quem vai perder dinheiro. Tá? Para quem vai ganhar dinheiro, espero que seja você, milionário, futuro milionário que está aqui me ouvindo. É um local onde você usa conhecimento e estratégia. Então, eu estou explicando para vocês aqui, estou tentando passar um pouco de conhecimento e ensinando uma estratégia. Com o tempo, espero que vocês se afinem, melhorem, fiquem cada vez melhores. Tá? E Jesse Livermore chegou lá, nessa corretora, e ele ganhou, na época, lá nos anos 20, tá? Ele ganhou $2.400, se eu não me engano. Aí o dono da corretora mandou chamá-lo. Falei, cara, manda chamar aquele camarada lá. Ele falou, você não vai negociar mais aqui. Você ganhou o que eu ganho em um mês, você ganhou uma semana. Eu tenho que alimentar minha família. Aí que ele apontou, né? Ó, tá vendo aquele pessoal ali, ó, esses 300 todos ali, ele sustenta a minha família. O pessoal está perdendo dinheiro. E o dono da corretora ganhava com as perdas deles, né? Então, eu achei bacana para citar para vocês, que é bem real, e até hoje isso acontece, tá? Então, 100 anos depois, até mais de 220, pouquinho, né? São 2025, 1920 alguma coisa,
que o dono da corretora falou para ele. Na época, ele era jovem, ele devia ter uns 20 anos no máximo, porque com 15 anos ele já começou a ganhar dinheiro, né, investindo, seguindo análise gráfica. E com uns 20 anos ele já foi mais ou menos, ele já ganhou essa grana do dono da corretora. Então ele foi de 1900, então é mais ou menos de 1900 que ele nasceu, né? Mais ou menos. Então, quer dizer, teria mais de 125 anos ele teria hoje, né? Ele falecido. Morreu em 1940, acho que ele morreu exatamente 40 anos. Bom, está aqui o livro, Memória de um Operador da Bolsa, isso aqui tem na Amazon, esse aqui é o tipo da Amazon. Tá? Tem outros nomes também, outros títulos, né, para o livro dele, mas esse aqui tem na Amazon. Tem em PDF também, isso aí tem livro que você consegue gratuito em PDF. Não veio para fazer propaganda da Amazon, não, porque ela é barato, e tem frete, já está embutido no preço, né? O frete de graça, nada de graça, já está embutido no preço, é um preço acessível. Muitas vezes está sendo até mais barato que o sebo, né? Por isso que eu estou falando, mas tem outros lugares aí que compram, enfim. Vale a pena o investimento que você faz. Esse aqui, ó, vai ser um referencial para os nossos encontros quando a gente for falar sobre. Meu Deus, estou esquecendo aqui. Dividendos. Décio Bazin. Ele foi contemporâneo do Barsi. E ele escreveu um livro que é uma bíblia para mim, do investimento em dividendos, que é Faça a Fortuna com Ações, né? E ele fala, são necessárias apenas as operações matemáticas básicas para se investir no mercado, né? Que é somar, multiplicar, dividir e subtrair. Tá? Décio Bazin, ele tinha nível médio só, ele era contador de nível médio, mas o livro dele é muito bem escrito, ele tem um conhecimento muito bom de matemática, de contabilidade, finanças, tá certo? Muito bom, vale muito a pena ler o livro dele também. Apesar de ele ter nível médio só, ele teve uma formação muito boa, um bom conhecimento, ele está falando, não precisei de grandes coisas para poder ganhar dinheiro, não. Ele era de classe média baixa, perdeu tudo no final dos anos 70, numa bolha que teve na Bolsa do Brasil, né, do regime militar, e depois ele falou, não, tem que estudar, não dá para eu ir para o cassino, não. Ele estudando, ele chegou ao método, né, que eu vou explicar para vocês no encontro que vem, que o Barsi segue também, e ele chegou a ser milionário, que seria milionário nos dias de hoje, né? O livro que ele escreveu foi em 92, se eu não me engano, ele já era milionário. Então, 33 anos, até se você for corrigir esse dinheiro, ele seria milionário hoje. Aqui também, ó, personagem do mercado, aqui em Infomone, eu também, acho que eu até falei, né, Infomone, citei com uma publicação gratuita que tem no mercado. Personagem do mercado, Merton e Schultz, o Nobel por trás da queda do LTCM. Isso aqui, aí fala, que subtítulo, os estudiosos que criaram o modelo de precificação de opções, mas trapacearam na incerteza dos mercados. Não, desculpa, trapacearam, não, tropeçaram, coitado deles, trapacearam, outra coisa. Então, eles criaram um método de você precificar a opção, que é uma operação no mercado, tá? Como se fosse uma aposta que você faz no mercado, opções. Mas tropeçaram na incerteza dos mercados. O que acontece? Esses dois aqui, né, ganharam o prêmio Nobel de Economia, precificando opções, que, na verdade, aquele Thorpe, que eu já indiquei para vocês, ele precificou antes, só que ele usou para ganhar dinheiro, ele não divulgou cientificamente. Esses divulgaram. Depois do Thorpe, que eles foram descobrir. Thorpe tinha ganho muito dinheiro precificando opção. São apostas, como eu falei, que se faz no mercado financeiro. Então, de novo, qual o valor justo daquela opção? Não tinha como calcular. Então, usava valores assim, bem rudimentares para fazer essas apostas. E a partir do momento que você sabe o valor justo, você tem mais confiança em saber se vale ou não fazer aquela aposta. Tá? Por isso que o preço sempre importa. Você tem que saber o valor certo da coisa que você está negociando, para, se estiver abaixo do valor justo, vale a pena. Se estiver acima, não. Se estiver no valor justo, também não necessariamente vale a pena. Aí depende da tua avaliação. Abaixo sempre vale. Comprar alguma coisa abaixo, mais barata do que ela vale, é melhor do que comprar no preço certo, ou pior ainda, comprar mais caro, né? Então, a ideia do mercado, do investimento é essa. A grosso modo, é isso daí. Tá? Então, por isso é importante saber o preço das coisas. E esses camaradas, eles eram prêmio Nobel, contrataram também uma equipe de pessoas com doutorado em economia, com experiência no mercado financeiro, e eles criaram um fundo de investimento, ou seja, as pessoas colocam dinheiro para eles investirem, e eles colocam um percentual para administrar, né, esse investimento, e também quando
tem sucesso no investimento, passa da média do mercado, eles costumam ganhar um percentual também em cima. Tá? Tipo, quanto que é percentual lá? 2% ao ano do seu investimento lá para poder tomar conta do seu investimento. Você paga 2% de quanto você tem investido por ano. E se, por exemplo, tiver um lucro acima da média, aí você paga aí mais uns 2% acima do lucro. Né? Então, geralmente, essa aqui é a remuneração dos gestores de fundo. Só que acontece, teve a quebra da Rússia, né? A Rússia impôs moratória, pagamento da dívida, então destruiu totalmente as previsões que eles tinham feito de risco. Foi um evento totalmente inesperado. Né? Por isso que eu também não gosto de fazer aposta no futuro. Então, o futuro, ele ainda não existe. Né? O presente, a gente pode ver, o passado já foi, o presente está sendo construído, o passado já foi construído, o futuro ainda nem existe. Por isso que eu acho bem complicado você investir acreditando em alguma coisa que vai acontecer, que você acha que vai acontecer. Eu não sigo essa linha, não. Tá? Bom, eu vou passar isso para vocês. Detalhe, não significa que você estudar é ruim, pelo contrário, eu vou falar de novo, os grandes bilionários, todos eles estudam muito. Não fizeram graduação, não é que os caras são doutorado em finanças, não, mas eles estudam muito no dia a dia. É isso que eu quero falar para vocês. Todo investidor que se preze, ele lê muito. Sobre o quê? Sobre tudo. Porque você pode estar investindo no setor de turismo. Como é que funciona o setor? O que dá lucro? O que dá prejuízo? Quais são os riscos? Né? Não, agora eu vou investir numa empresa de aviação. Idem. Qual o maior custo da aviação? Qual o maior risco da aviação? Qual o problema da aviação? Então, você tem que ler sobre tudo. Você tem que estudar sobre tudo. Tá certo? Tem que estar se atualizando, tem que pegar a empresa, olhar o balanço dela, ver as notícias dela. Tá certo? Então, isso é investir. Que é a mesma coisa. Você vai comprar uma geladeira, você tem que fazer o que? O básico. Né? Um celular, todo mundo tem celular. Todo mundo compra celular. Você vai fazer o quê? Você vai pesquisar se aquele celular é bom ou não, vai ver o preço, ver se cabe no teu orçamento, ver se vale a pena pagar um pouquinho mais, fazer um esforço, paga um pouco mais para comprar um celular de um modelo diferente, ou de uma marca diferente, talvez esse bem melhor, então aquele a mais que você vai dar compensa. Isso é um estudo que você faz. Então, com a ação é a mesma coisa. Você vai estudar também. Tá, futebol, você conhece futebol. Pô, então os colegas meus, eles chegam já, em vez de dar bom dia, olha, tá o time, tá. Os caras sabem, eles acompanham o jogo do exterior, jogo da Série B, jogo da Série A. Cara, se investisse isso aí para estudar, cara, os caras seriam um gênio. E detalhe, não sou contra futebol, não. Eu gosto, eu assisto, só que não é minha prioridade. Minha prioridade é estar estudando coisas que me dêem retorno, igual ações, por exemplo. Coisas que são palpáveis, coisas que vão me dar um resultado. Eu não ganho dinheiro com futebol. Futebol é um lazer. De vez em quando dá, eu vou e assisto, entendeu? É sobre isso. Bom, então vamos lá. Investir. Isso aqui eu achei muito interessante. Isso aqui é a definição de um economista que foi professor e foi milionário, porque ele praticou. Esse cara foi pragmático. Ele tinha teoria, ensinava a teoria e praticava. Tá? Maynard Keynes. Investir. O que é investir? Projetar renda por meio de dividendos. Claramente ele falava isso aqui, dividendo. Pô, esse camarada aqui, acho que é do século XVIII, XIX, século XIX. Mais, tá? Se eu não me engano. O que é especular? Adivinhar o comportamento do mercado. Eu não sou adivinho, cara, então por isso que eu falei. Eu até faço especulação de vez em quando, até para me divertir, tá? Até para aprender sobre isso, mas é pouco dinheiro. Eu brinco de especular. O que eu faço mesmo é isso aqui, investir. Eu penso em dividendo, eu penso no meu futuro, tá bom? E aqui o Mainz, mais uma vez. Não invente nem adivinhe o que o mercado está fazendo. De novo, o que é mercado? É o conjunto de pessoas que compram e vendem, no caso aí da Bolsa de Valores, as ações. Descubra empresas que você compreenda e concentre-se nelas. Tá? Então, aqui é o conselho mais, de novo, professor de economia, né, na Inglaterra, só que ele foi o quê? Ele foi milionário, né? Ele é milionário hoje, seguindo o que ele ensinava. Aqui o Peter Lynch, né? Ter ações é como ter crianças. Não se envolva com mais do que você consegue lidar. Tem de 3 a 10 empresas. Então, para quem está começando, tenha uma empresa. Compre essa empresa até ela ficar cara. Quando ela ficar cara, aí você escolhe uma segunda e começa a comprar essa segunda. E assim sucessivamente. Tá certo? Aqui o Lynch está falando ao longo da sua vida toda. Ter 3 a 10 empresas. Eu acho excelente.
Tem a teoria econômica e teóricos, né, de finanças que fala para ter 15 ações no máximo. 15 ações. Quanto mais ação você tem, mais você diminui o seu retorno. Tá? Ter uma ação só é bem arriscado, porque a empresa pode, se falir a empresa, você está danado, você perdeu tudo. Tá? Agora, você tem muitas empresas também, você começa a diminuir teu retorno. Tá certo? Então, acho legal isso aí, 3 a 10 empresas. Número bom. O Charles Munger faleceu esse ano, aí já com mais ou menos 100 anos também, era sócio do Buffett, e ele tinha 3 empresas só, a vida toda. Ele investiu em 3 empresas. Tá certo? Então, evite ter uma quantidade grande. Então, essa base aqui, 3 a 10, é interessante. Começando com uma só, compra uma só. Até ela ficar cara, mas também não ficar caro sim, você vale a pena vender. Às vezes fica caro só para você parar de comprar. Tá? Não, ela é boa, paga bom dividendo, não está tão cara, só não está valendo a pena comprar. Então, começa a comprar a segunda. Ah, ficou cara, está bem acima do preço. Pô, vende e compra outro mais barato. Todo jeito você vai ficar com uma. Tá bom? Para manter, ela tem que estar não no preço justo, vai. Não vale a pena você comprar, mas também não está te dando lucro, vale a pena você vender. Então você mantém e compra outra só, com a aposta que vai fazer no mês. Levando em conta o quê? Investir todo mês, tá bom? A diversificação é a proteção contra a ignorância. Faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo, é o que eu falei, né? Então, estuda uma empresa e investe nela. Enquanto ela tiver com preço bom, você continua comprando. Ficar comprando muitas ações, você vai diminuir seu retorno. Não fazer o que amamos em nome da ganância é uma gestão ruim de nossas vidas. Então, aquela questão que eu fiz com vocês de não ser miserável. Então, você ser econômico para sobrar, para investir, não significa você deixar de viver, deixar de ter as coisas prazerosas da vida. Vai demorar um pouco mais, mas também se vive. Quando alguém vê o vizinho ficar mais rico, começa a evolução natural da bolha. Né? O que é bolha? É quando você tem uma valorização muito grande de algum ativo e injustificável. Tá? Bastam 3 coisas para a sua formação: a bolha, os inovadores, os imitadores, os idiotas. Então, na verdade, alguém vê uma oportunidade de investimento, vai. Aí, muitas pessoas vão atrás, chama efeito manada isso, já adianto, tá? Psicologia do investimento, as pessoas têm a tendência de copiar, tá bom? Então, alguém faz alguma coisa, outros vão atrás. Igual na novela. Na novela saía lá, a mulher botava o batom aqui na testa. Aí no dia seguinte, um monte de menina com batom na testa. Tá? Por quê? Porque estava na novela, é só sobre isso. Ah, alguém falou lá, igual o garoto de programa, job, job agora. Aí começa a falar job, todo mundo é job agora, enfim. Então, tem alguém que lança e os que copiam. E os idiotas que ele fala são aqueles que vão no final do movimento. Esses daqui são mais mal. Por isso que chamou de idiota. Seja cuidadoso quando todos estiverem eufóricos. E seja eufórico quando todos estiverem cuidadosos. Quando todo mundo estiver achando que o investimento é maravilhoso, fica com o pé atrás. Quando todo mundo estiver em pânico, aí você fica eufórico, aí vale a pena. Tá? Basicamente é isso, é você ser o contrário da manada. Aqui, cara, eu botei, não seja torcedor. Tá? Então, 31/10/22, essa jornalista aqui, Daniela Lima é o nome dela, né? Tem valorização do açaí, né? Ações do Pão de Açúcar, 4,94%. Ela, isso aí o Lula ganhou, é porque o povo vai comer melhor. Ela, noção nenhuma de economia, não tem formação nenhuma de economia, né? Sobre jornalismo. Jornalismo você estuda basicamente português, né? Escrever, como se escreve, e técnicas para isso. Basicamente, a formação do jornalista é essa, não ensina nada de economia, que eu saiba, ela também não sabe nada de economia. Ela, o pessoal está comprando, compra aí, Lula ganhou, vai fartura, o povo vai comer picanha, Lula prometeu picanha para os outros. Renner, loja de roupa, o pessoal vai vestir, o pessoal gosta de comprar roupa, agora vai poder comprar, agora a economia vai deslanchar. CVC, agência de turismo, 7,80%, são valorizações, sim, excelentes, tá, isso aqui, para um dia, isso um dia. 7,80%, olha, o povo agora vai viajar, tá vendo? Lula ganhou agora, é fartura, comida na mesa, gente viajando, as mulheres vão ficar bonitas, não tem mais mulher feia, só alegria,
cachaça para todo mundo. E aí, o que acontece? Está aqui, ó, açaí, despencando. Estava quanto? Vou voltar aqui. Isso aqui foi... Eu tirei isso aqui quando? Aqui, ó. 6 de setembro do ano passado, tá? Setembro do ano passado. Estava aqui 31,89 açaí, né? Aqui está 9,45. Disparou aqui, ó, açaí, tá vendo? Despencou. Renner, estava quanto? Deixa eu voltar lá que eu não lembro. Estou velho, a cabeça está ruim. 30,73, né? Aí Renner foi para quanto? Ó, loja Renner, tá aqui, ó, Renner, loja Renner. 17,72, ó. Caiu um pouco menos, né? Que foi mais ou menos a metade. A outra caiu para um terço, né, do que estava. Só voltar aqui, que eu não vou lembrar também, quando estava CVC. Peraí. R$ 7,00 CVC, né? Beleza. Aí CVC foi para R$ 1,90, cara. Então, não seja torcedor, tá? Você pode gostar, a Daniela Lima, ela ama Lula, ama o PT, parabéns, é um direito dela gostar de quem ela quer. Agora, misturar com investimento, não, cara. Tá? Você tem que ser frio. O investimento é apartidário, tá bom? Eu posso adiantar para vocês, tá certo? Que tem muito bilionário que ele doa dinheiro para a esquerda, para a direita, para todo mundo. Para todo mundo. Claro, quem está na frente ganha mais dinheiro na pesquisa, né? Quem está na frente da pesquisa ganha mais dinheiro que quem está atrás, mas doa para todo mundo. Ou seja, não interessa para quem investe, se é esquerda, se é direita, pouco se danando. Quer saber de lucro, tá bom? Então, a gente que não está nesse patamar de eleger presidente da República com dinheiro, doar dinheiro para o cara poder se eleger, né, de comprar parlamentar, de comprar político, até presidente da República, a gente faz o quê? Foge de torcida, tá? Isso é por minha conta, essa dica aí, aproveitei essa Daniela Lima falando isso aí, essa bobagem que ela falou, quanta gente deve ter perdido dinheiro por causa dela. Oferecer explicações para mudanças de preços insignificantes é um evento recorrente em relatórios financeiros. Os repórteres muitas vezes não sabem, do ponto de vista estatístico, se uma flutuação de preço é comum ou rara. O mesmo serve para jogos de azar e trading. Então, aqui, por exemplo, trading é negociações, né, do mercado, a própria conta de ação, day trade, por exemplo, tá bom? Então, aqui, ó, 2018, o Torp ele formou em matemática, depois ele fez doutorado em física, tá? Então, um cara inteligentíssimo, já falei com vocês, família humilde, tá? Ele estudou praticamente sozinho, os pais trabalhavam à noite, né? Virava à noite trabalhando, ele ficava dormindo durante um dia. Então, ele praticamente escreveu sozinho, mas procurou estudar, procurou aprender o máximo. E ele está falando aqui, ó, resumindo, né? O que está falando? Que às vezes você tem uma variação de preço que está dentro da margem estatística, mas que o jornalista, ele olha, ele não tem noção de matemática, de estatística para poder analisar que aquilo é insignificante, não tem abalo nenhum. Aí o jornalista faz o quê? Inventa uma desculpa para aquela variação, tá bom? Então, de certa forma, tem a ver com o que eu falei da Daniela Lima. Para quem aí me conhece pessoalmente, principalmente quem tem aula comigo, eu vivo criticando o jornalista, não no sentido de depreciar a profissão dele, que não tem importância, não, a pessoa estuda para ser jornalista, como eu falei, vai lá estudar português, estuda técnica de jornalismo, estagia e tudo. O que eu critico é quando o jornalista ele não tem ciência da limitação dele para falar, por exemplo, sobre finanças. Ele não tem essa formação, ele não estudou isso, e geralmente não estuda isso. Pelo contrário, vai para a faculdade, você vai acontecer comigo. O professor fala um monte de besteira, só ensina porcaria da parte financeira, o cara sai com a mente deturpada, ele, além de não saber, sabe errado. O pouco que sabe errado. E dá opinião para os outros. Aí você lê o jornal, você compra o jornal pensando que o jornal é uma coisa séria. Não, é um jornal, tem que falar a verdade. Não necessariamente. Por interesses financeiros, jornalmente, e por ignorância de quem está escrevendo. Tá? Então, resumindo, é isso. Então, cuidado com o que você está consumindo. Os repórteres muitas vezes não sabem, do ponto de vista estatístico, se uma situação de preço é comum ou rara. O mesmo serve para o jogo de trade. Então, o Torp, mais uma vez, falando, né? Criticando essa questão da formação, né, de quem está comentando, do jornalista está comentando, né, num jornal, por exemplo, sobre finanças. Diferente
de publicações específicas, né? Você tem pessoas do mercado financeiro que você paga, né? Casa de análise, por exemplo, eles te dão opinião. Aí você, mesmo assim, cara, o cara pode estar errado, né? O cara está falando que é lei o que ele está dizendo, não. Você tem que olhar e analisar. O julgamento é seu, a decisão é sua, porque a consequência quem vai arcar é você, tá certo? Só que, putz, nesses jornais aí, dia a dia, cara, eu falo com vocês, não leiam jornal, não leiam revista, leiam livros. Leiam livros. Eu acompanho notícias pelo YouTube, que eu tenho alguns youtubers que são independentes, e por ali eu vejo as notícias, todo dia. Tá? Eu já li 5 jornais por dia, jornal do exterior, jornal brasileiro, li a revista semanal, 2, 3, 6 semanais por semana, tá certo? E para mentirada, uma hora você cansa de tanta mentira. Hoje eu continuo me informando, mas eu gasto tempo lendo. Pega ali, que livro? Pega qualquer coisa que você lê, se você não tem hábito de ler. Mas dá preferência estudar história, economia, especificamente finanças, tem várias dicas de livro que eu estou dando aí, melhora a sua mente, tira o lixo que eles colocam aí todo dia na sua cabeça e veja a coisa que vai servir para você na sua vida. Não seja um escravo da ignorância. Esses caras vendem a ignorância para nós. Sempre com papéis com bons fundamentos, Barsi falando. O que são bons fundamentos? Próximo capítulo, próxima semana, a gente discute melhor. Estudos mostram que, no longo prazo, os dividendos representam a maior parte do ganho. Esse cara aqui, Roger Werner, ele é um dos donos da Trigo no Capital. Eu acho muito inteligente esse cara, eu gosto de acompanhá-lo. Tá? Tem muita coisa gratuita na internet desses camaradas aí, tá? Desse cara em particular, o Barsi. Vale a pena. No YouTube aí você consegue ver muita coisa gratuita, muito ensinamento de graça que os caras passam. Vale a pena ver. Os debates dele, podcast, apresentação de resultado da Trigo, né? Então, isso aqui tem no livro, eu comprei o livro da Trigo, tem essa parte aqui que eu achei interessante, tá bom? Então, aqui é o método do Barsi e do Bazin, né? Você investir pensando em dividendo. Trigo no Capital é uma casa de investimento, tem vários fundos lá. Prefiro ser um pequeno parceiro de grandes empresas do que o dono de pequenos negócios, aqui é o Barsi falando, né? Enquanto ele prefere comprar ações de grandes empresas do que ele mesmo abrir uma pequena empresa. Então, ele prefere ser sócio de grandes empresas do que ser dono de uma pequena empresa. Barsi também fala, fuja do day trade. A boa parte dos investidores fala isso, tá? Então, tá na moda aí, muita gente vai para day trade e tal, quer ganhar no mesmo dia. Day trade é negociação, né? E negociar no mesmo dia, tá bom? Então, a chance... Aqui é o contrário que eu falei, de ter paciência. Vai sair em segundos. Você usa robô para fazer em milissegundos. Só que você tem várias empresas gigantescas que fazem a mesma coisa. E ganham isso aí em milissegundos. Tá? Bom, então, fuja do day trade. A chance de você perder dinheiro é muito grande. É o contrário que eu estou ensinando para vocês. Isso aqui quem está falando é o Barsi, eu concordo com ele. Mas quem está falando é um bilionário aí, que investe há mais de 50 anos na Bolsa. Barsi também. Bitcoin é para apostadores, não investidores. Aqui também a visão do Barsi, estou passando que ele ensina, né? Que você está, aquela questão de especular, você está apostando que no futuro isso aí vai dar dinheiro, tá? E você lembra, futuro é uma coisa incerta, então a gente procura pensar no futuro sim, sempre, mas preso no hoje, não projetando que a gente está fazendo no futuro, não apostando. Aqui, recomendação de livro também para vocês, do Howard Marks, Ciclo de Mercado, Dominando o Ciclo de Mercado. Né? Aqui então, tem também isso que eu mostrei para vocês. Tem esses 2 livros, minha filha está lendo o 2º livro. Tem aqui também, né? Fala aqui também de ciclos, mas o mais importante para o investidor, que eu já mostrei para vocês. Está aqui na cabeceira dela com outros livros que ela está estudando. Porque santo de casa tem que fazer milagre, né? Agora, quando você sabe que você está num ciclo, isso é importante. No início, tá? Por exemplo, a gente está na baixa da bolsa. Tá? Quando começar a melhorar, o ciclo, porque você tem... O que é ciclo? Você tem altos e baixos. Ciclo você tem, né? Vai e volta, início e fim, início e fim. Então, quando você está na baixa, como nós estamos hoje, poucos vão começar a perceber que as coisas estão melhorando, né? Ou acreditar, eu acredito que vai melhorar, porque é ciclo, né? Se está na baixa, vai ter que vir alto um dia, então você não acredita. Mas esses caras mais sábios, mais sagazes,
eles começam a perceber que as coisas estão melhorando e começam a investir na Bolsa, por exemplo. A maioria dos investidores, é na segunda parte, a maioria dos investidores percebe que a melhoria está realmente acontecendo. Bom, quem estuda o mercado já entrou. Aí, algumas pessoas que investem, mas ainda estão meio desconhecedores do mercado, meio sem experiência, opa, está melhorando, vamos lá, entrou em segundo. Depois, nessa etapa, começa a sair em jornal, revista, tá? Depois dessa etapa aqui, né? Começa a entrar no jornal, revista, que a bolsa está bombando, que é maravilhosa, como está valorizando, está tudo subindo, né? Aí todos concluem que sempre será melhor. Essa aqui é o final do ciclo de alta, logo depois em a baixa. Tá bom? Então, aqui lembra que o Buffett falou? Inovadores, imitadores, eu sou imitador, eu não tenho ainda essa capacidade de perceber quanto está bom. Então, eu já estou comprando bolsa lá barata, eu não vi ainda que está valorizando, não. Não tem sinal que vai valorizar tão cedo. Eu vou comprando exatamente, né? Quando esses caras entrarem, eu já estou. Ah, mas eles estão ganhando dinheiro em outras aplicações. Mas como eu não sei, então deixa eu ficar na bolsa, eu sei que eu vou ganhar na bolsa, deixa eles especular, eles ganham com outras coisas e tal, deixa eu ficar na bolsa, que é onde eu estou estudando para ganhar dinheiro, tá bom demais quando eu ganhar. Não, se não, quando eu ganhar. Tá? Aí, aqui vem o pessoal que lê jornal, revista, vamos lá, tá na bolsa. Quando esses caras chegarem, esses daqui já saíram, esses daqui estão saindo, esses daqui apagam a luz e ficam com prejuízo, tá bom? Seriam os idiotas que o Buffett falou. Então, está aqui, ó, um ciclo de mercado, tá? Então, por que ciclo? Tem alta e baixa. Na vida, basicamente, tudo é assim, né, gente? Tudo gira em ciclo. Então, você está aqui no momento, você começa aqui primeiro, né? Então, no momento de baixa da bolsa, né? Pessoas, tá tudo ruim e tal, inflação voltando aí. O Brasil hoje, cara, juros altos, inflação relativamente alta, tudo subindo no supermercado, né? Você vê aí, não tem uma perspectiva de melhora. Mas daqui a pouco, tem eleição, muda o governo, opa, começa a dar esperança. Não, vai chegar, alguém vai fazer uma coisa melhor. E vamos supor que a pessoa realmente venha e melhore os fundamentos da economia. Para de gastar mais do que arrecada. Já, opa, porque alívio. A gente estava tendo problema porque o governo anterior gastava mais do que arrecadava, então isso gera juros altos, isso gera desconfiança no mercado, o investidor sai, fica sem dinheiro você tem menos investimento, enfim, um ciclo ruim. Ai, que alívio. E nisso, opa, agora as coisas vão melhorar. Otimismo. Do otimismo é o que? Empolgação. Opa, agora sim, o Brasil decola, é o país do futuro. Ah, meu Deus, o Brasil é o melhor país do mundo. Excitação. Olha só, nós vamos para sempre, nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos ser ricos. Então, esse ponto aqui, tá, é o ponto da máxima da Bolsa. É o momento onde aqui as pessoas começam a entrar. Empolgação para frente, tá? Aqui, ó, esperança entre os caras mais sagazes e por aí vai, alívio, né? Esperanças mais sagazes e depois os menos, uns pouco mais de conhecimento, né, menos? Aqui estão os caras mais fera, eles entram aqui, tá? Aqui vão entrando por ordem de conhecimento o restante. Agora, quando chega aqui, otimismo, vê o pessoal médio, entra aqui otimismo, empolgação, já o pessoal já, excitação, euforia, é o pessoal que vai pelas manchetes do jornal. Aqui, em otimismo, começa a ser notícia boa no jornal. Aí, na empolgação, excitação, euforia, vem o pessoal sem estudo, sem preparo do mercado e que vai perder dinheiro. Porque logo depois vem o quê? A queda. Resumindo isso daí. Esse é um ciclo de mercado. Aí começa tudo de novo. No momento nós estamos aqui, ó, melhor momento de compra da Bolsa. Tá? Quando chegar aqui, o que acontece? A gente vende o que tiver caro, deixa o dinheiro na renda fixa, esperando cair de novo para comprar aqui, encher o carrinho, tá? Comprar de novo muita ação, porque preço importa, está valendo 100 aqui, que vai estar valendo 10, então uma que eu vendo aqui a 100, eu compro 10 aqui a 10 reais. Vendo a 100 reais uma, compro 10 ações a 10 reais. Assim que é a brincadeira. E as que estiverem em bolsa, você não tem carteira. Não precisa vender toda a carteira, não vai vender todas as ações que você tem, mas se estiverem em casa, você vende, para quando a bolsa cair de novo, você faz o quê? Compra aqui mais barato. Aí você bota na renda fixa, aí você investe em imóvel, você investe em fundo imobiliário, você investe em ação do exterior se estiver barato, tá certo? Assim que você diversifica seu portfólio. Aí caiu, opa, enchi o carrinho, daqui a pouco subiu de novo, vendi de novo. Agora, isso é um processo que demora tempo, demora anos, tá? Porque esses ciclos, eles demoram.
Eles existem, mas demoram. Quanto tempo? Às vezes 5 anos demora um ciclo, no mínimo, tá bom? Igual da construção civil. Até quanto tempo você demora para construir um prédio? Então, você está lá no pouca habitação, aí você começa a lançar imóvel. Opa, que beleza, vamos comprar. Começa a valorizar os imóveis. Então, o mercado imobiliário fica aquecido. Aí vai, vende. Chega no ponto de todo mundo está produzindo, está construindo imóvel para vender, porque o mercado estava aquecido, está dando lucro, o está comprando, está dando lucro. Chega no ponto que você parou, está saturado. Muitas pessoas, tem muito mais imóvel do que pessoas procurando. Aí faz o quê? Queda no mercado imobiliário. Isso demora alguns anos. Você construir um prédio, você não constrói em um mês. Vai demorar aí alguns meses, com boa vontade, muita gente trabalhando, muita grana em cima. Você demora 1 ano, 2 anos, né, para você construir, comercializar, lançar, entendeu? Então, por isso, a paciência, para mim, é a maior das virtudes, para você aproveitar também os ciclos de mercado, tá? A bolsa é para sempre. Como eu falei, aqui você não vai vender todas as suas ações, mas você vai fazer o quê? Vender boa parte delas. Esperando o quê? Ter a queda, para você encher o carrinho quando o mercado cair. Tá certo? Aí você subir, você vende de novo caro, compra barato. Vende caro, compra barato. Isso aí depende de alguns anos. Por isso que eu falei, 5, 10, 15 anos. Quanto mais você esperar, mais você vai ganhar dinheiro. Porque esses ciclos, eles acontecem ao longo de toda a história da humanidade. Eu falei aqui de ações, depois eu falei de construção civil, você pode pensar no ciclo de crédito, você pode pensar em qualquer coisa, porque o ser humano, gente, ele praticamente não mudou ao longo da existência. Por isso que os eventos continuam ocorrendo. O pessoal de história não gosta de falar que a história se repete. Ah, ok, isso é um tecnicismo. Ah, época diferente, pessoas diferentes, mas o comportamento é o mesmo. O comportamento é o mesmo, por isso que eu estou com esse modo com vocês. Você tem que entender como as pessoas pensam, para saber como você vai investir, que você vai ganhar dinheiro. Tem décadas, posso falar até há séculos, talvez não chegue, mas tem décadas que as pessoas investem com isso, baseado no ciclo de mercado. E elas ganham dinheiro, vão continuar ganhando, porque o ser humano não mudou a esse ponto. Continua tendo o quê? Euforia e pânico, a gente fala. Tá? Então, enquanto existir, vai continuar tendo ciclo de mercado. Tem gente que compra na alta e vende na baixa, transfere o dinheiro para quem compra aqui, obrigado. Eu gostei até de pagar, às vezes que eu compro ação barata, me deu lucro, eu tinha até vontade de pagar um almoço, um jantar para quem vendeu, mas a gente não sabe que é tudo online, né? Você não vê a pessoa, você fala, cara, eu compro de você, mas eu vou te dar um jantar. Você vendeu tão barata para mim essa empresa que eu quero te dar um jantar, você merece uma cerveja, pega umas grujas aí para você, eu faço questão de pagar. Economias, negócios e mercados consistem em nada além de transações entre pessoas, e as decisões das pessoas não são tomadas cientificamente, não. Pelo contrário, são passionais, são emotivas, por isso você tem que entender o comportamento das pessoas. A tendência das pessoas para o excesso nunca acabará. Ó, a palavra nunca, é uma palavra forte, mas eu concordo com ele. E eu coloquei aqui, a história se repete, só para polemizar, né? O historiador fica doido se falar isso, meus colegas de história, a história não se repete, mas os eventos se repetem. Recomendação de filme, muito bom esse filme aqui, tá? A Grande Aposta, né? The Big Short, é o título em inglês. Short o grande short é você apostar na queda. Short é queda, né? Então, você fala, vai cair o mercado. Isso é uma aposta, é opção. A opção faz isso. Eles compraram opções que o mercado ia cair quando todo mundo acreditava que ele ia subir. É um caso real, tá? Vale a pena muito assistir esse filme. Esse cara aqui, Christian Bale, ele interpreta um médico que ele ganhou assim, uma fortuna. Assiste o filme que você vai ver, lá descreve no vídeo quanto que ele ganhou no final. Uma fortuna, que ele não precisava trabalhar nunca mais na vida dele, nem são as 10 gerações dele. Vale a pena assistir sem entender um pouco também, né, sobre o mercado. E como que eles foram perspicazes que entenderam que o mercado ia cair. Notamos que todas as pessoas manifestam em seu caráter 2 traços irmãos, egoísmo e apego, e que nos problemas complicados há sempre interferência desses sentimentos. Sim, concordo plenamente. Bokit-Okada, esse é um dos ensinamentos dele que eu acho mais interessante. Então, cara, vou ganhar dinheiro, vou me dar bem, vou investir. Esse cara está agindo pelo egoísmo. Quando as ações dele despencam, que ele compra na alta, vem um apego, ele não consegue se livrar da posição e vai até o final, afunda com o navio. Tá? Então, tudo na vida tem interferência do egoísmo e apego.
Concordo com o Okada. E nesse caso, eu acabei de explicar qual a interferência. Peço desculpa também para falar que, ler esse texto, né, que em slide você coloca só a palavra-chave, tá, gente? Mas eu acho tão importante que eu coloquei o texto todo que eu peço desculpa de ler. Eu fiquei com medo de não lembrar a essência toda. De qualquer maneira, em coisas como ações, devem ser aplicados somente após ter bastante folga na finança. Então, o Okada, esse é um texto de Okada, de 1947. Ele falou, você tem que colocar um dinheiro que não vai doer se você vê caindo a ação, porque você não vai poder vender. Né? Não é que você vai poder vender, você não deve vender na baixa. Então, às vezes você compra uma ação, a ação cai, a renda variável. Se você precisar daquele dinheiro, você vai vender, você vai perder dinheiro. Tem que ser um dinheiro que você coloque e esqueça. Caiu a ação, não tem problema, não é para agora, é para mais à frente, quando ela subir. Aí, quando ela subir, aí você tem tempo para poder vender, por isso, paciência. Tá? Você tem que ter paciência, para ter paciência tem que ter tempo, que é uma coisa poderosíssima na vida. Então, você só pode colocar um dinheiro que você não vai precisar tão cedo. É uma economia, um investimento. Você esquece aquilo, tá? Pois, assim não se abaixa mesmo que abaixa o quanto abaixar, mas eu acabei de explicar. Entretanto, geralmente as pessoas desejam aplicar uma grande soma, apesar de não terem capacidade. Né? Essa é que é a causa do fracasso, o egoísmo. A pessoa ela pensa só no lado positivo, só ela se dando bem. Esquece que tem outras pessoas no jogo, outras variáveis, e aí a causa do fracasso, egoísmo e apego. Isto é, quando se adquire ações, só se pensa em valorização, não pensando na desvalorização. Exatamente. Só pensa bem, pensa que é melhor que os outros, vai ganhar de lavada. Bom, alguma pergunta aí, meus amigos? Pô, peço até desculpa, eu me empolguei aqui, cara, nem olhei aqui o chat também. Deixa eu olhar aqui. Não tem nada aqui, não. Uma pergunta, não. Breno também, valeu, Breno, aí a participação ali. Doutor Robson, aí, presente. Sorriso a preço justo. Sorria, vá no Dr. Robson, nosso odontologista preferido, único de todo o universo e de todas as galáxias. Então, valeu. Alguma pergunta aí, meus amigos? Alguma dúvida? Então, para a próxima. Só o Brento falou um negócio legal aí, cara, da questão das ações. Comentou comigo pessoalmente, né? De saber que fazendo de pouco em pouco, a gente pode atingir o resultado. E até por causa do título do Buffett, né? Bola de neve, porque tem os juros compostos. Então, chega num ponto, mais ou menos de 7 anos você investindo, que é exponencial a valorização do seu patrimônio. Isso, graficamente, eu já vi isso daí, esse estudo gráfico. Tá certo? Então, é ter paciência. Para mim, é a virtude mais importante, até por isso. Porque no início você vê um resultado, mas é bem modesto. Mas com o tempo começa a ser gigantesco. Só para dar um exemplo, o Buffett fala, desculpa, o Buffett não, o Barsi fala, né, e, na verdade, isso acontece mesmo, que teve ano que ele já ganhou 136 milhões de reais de dividendos. Ele fala, é dinheiro que eu não consigo nem gastar, nem se eu quisesse eu poderia gastar tanto dinheiro. O que ele faz? Mantém o padrão de vida dele e reinveste. Então, logo no outro ano ele vai ganhar mais ainda, porque ele tem mais ações. Tá certo? Lembra de ativo? Quanto mais ativo, quanto mais ações, mais você vai receber renda passiva. Então é isso aí. Valeu então, meus amigos. Valeu, obrigado. Até a próxima.